Fala galera, beleza? No vídeo de hoje iremos realizar uma breve análise sobre a empresa Oncoclínicas que irá realizar a abertura de capital na Bolsa de Valores do Brasil. Na imagem que aparece na tela, podemos ver que é uma empresa com crescimento bastante acelerado e que possui ampla capacidade de expandir sua receita e margens nos próximos anos, pois está situado em um nicho com grande demanda e valor de prestação de serviços em grau bastante elevado para os seus consumidores. Nesse contexto, podemos observar que em 2010 a rede Oncoclínicas tinha apenas 3 clínicas em todo o país e evoluiu para 69 unidades em 20 cidades em 2020. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Wood e sou analista CNPI. Pessoal, antes de mais nada, deixa aquele like aí para ajudar a disseminar esse conteúdo para a maior quantidade de pessoas possíveis. Aproveita e segue a gente também no Instagram, valeu? Sem mais, vamos pro vídeo? Continuando o que foi mencionado no início do vídeo, a rede Oncoclínicas iniciou suas atividades em 2010, um passado bem recente, com o propósito de se tornar referência no tratamento oncológico no país. Me parece uma especialização de nicho muito promissora, pois possui grau de retorno alto no fornecimento de serviços. Por outro lado, é uma área, como veremos adiante, ao destrinchar os números financeiros com gastos bastante elevados para investimentos de capital. A empresa é a maior prestadora de serviços no ramo de oncologia clínica privada na América Latina, em termos de receita. Possui ainda uma única unidade nos Estados Unidos, onde estão concentradas atividades de bioinformática. Voltando novamente à imagem do início do vídeo, é possível observar que a companhia, apesar de ter crescido bastante de 2010 a 2020, ainda tem uma margem altíssima de possibilidade de crescimento em muitos outros estados e cidades do Brasil, o que pode impulsionar muito mais a receita e as suas margens financeiras. Essas 69 unidades atuais operam nos setores de oncologia, hematologia e radioterapia. São 20 cidades com maior concentração na prestação dos serviços, localizadas em 10 estados e no Distrito Federal, atendendo ainda parcela da região Centro-Oeste. Nos Estados Unidos está instalado o Laboratório de Bioinformática, responsável pelas ferramentas para leitura de DNA e RNA e uso de inteligência artificial para interpretação de resultados. A companhia cresceu tanto de maneira orgânica, ou seja, o crescimento próprio da instituição, através da expansão dos seus serviços e unidades, bem como de maneira inorgânica, através da aquisição de outras empresas. No meu ponto de vista, se mostrou um crescimento equilibrado, com 8 empresas adquiridas e 27% de crescimento interno. Teve uma expansão da receita de aproximadamente 700 milhões em 2016 para praticamente 2,2 bilhões em 2020, sendo que em 2020 quase 500 milhões referentes só às aquisições realizadas, o que fica próximo do patamar total de 2016. Analisando aí no esquema de governança administrativa, o histórico de glosas da Oncoclínicas é inferior à média dos hospitais particulares no Brasil. As glosas são uma espécie de percentual que uma empresa acaba por não receber devido a algum problema na prestação do serviço. Dessa maneira, é notável que o histórico da companhia se situa em níveis baixos e inferior à média do segmento no país. Como já mencionado, a empresa vem crescendo de maneira orgânica e inorgânica também, mas mantendo a qualidade dos serviços prestados, o que é um ótimo indicador de governança. Estão aliando o crescimento com qualidade e equilibrando a expansão interna com aquisições. Falando agora um pouco sobre os números financeiros, iniciamos por ressaltar as receitas dos últimos anos, o lucro bruto e o EBITDA. A receita dobrou de 2018 a 2020. Nos destaques elencados anteriormente, também podemos ver que a receita em 2016 era aproximadamente 600 milhões e cresceu para 1 bi em 2018. Dessa forma, fica nítido que a empresa está conseguindo evoluir na prestação dos serviços no que concerne ao número de clientes devido a novas unidades. O lucro bruto também evoluiu, mas com crescimento um pouco mais moderado. Esse item possui impacto do custo direto dos serviços prestados para os consumidores, e esses custos no segmento de oncologia realmente tendem a ser elevado, pois há grande necessidade de investimentos em tecnologia e cresceu de aproximadamente 300 milhões em 2018 para 600 milhões em 2020, dobrando também, mas mantendo uma margem bruta fixa de 30%. Também não foi ruim a estabilidade dessa margem, visto que nossa moeda sofreu forte desvalorização nesse período e impacta muito nos produtos adquiridos para a prestação de serviços nesse segmento. O EBITDA, ou lucro operacional da rede Oncoclínicas, apesar de baixinho ainda, o que é normal em empresas de crescimento, se situou em 137 milhões em 2018 para 312 milhões em 2020. Porém, mesmo com esse lucro baixo, a margem vem crescendo,
ou seja, o valor que sobra para a empresa após o custo dos serviços que impactam na receita e das despesas operacionais, está evoluindo. Ficou em 13% de 2018 a 2019, com um leve aumento nesse último, e 15% em 2020. Chegando na última linha da demonstração do resultado do exercício, o lucro líquido, nos deparamos com números tímidos: 16 milhões de lucro em 2018, 19 milhões em 2019 e prejuízo de 125 milhões em 2020. Como já citei, empresas de crescimento tendem a dar prejuízos em alguns anos ou lucros bem tímidos. Mas o que deve ser analisado profundamente é como está o fluxo de caixa da empresa e as margens, como já analisamos, além de outros aspectos como governança administrativa e endividamento. Do ponto de vista da dívida, é possível observar que a maior parcela é de longo prazo, ao invés de curto prazo, o que também é um bom indicador. E além disso, a empresa expandiu a sua dívida em 2020 por conta da crise sanitária existente no mundo. Ou seja, mais uma vez vejo como positiva a postura da empresa. Se preocupou em adquirir dívidas para situações não esperadas decorrentes da pandemia e destinou elas para longo prazo ao invés de curto prazo, para não apertar financeiramente a empresa. Nesse mesmo sentido, a companhia equilibrou também a estrutura de capital entre capital próprio dos sócios e capital de terceiros através do endividamento. Essa estrutura é importante porque vai mensurar o quanto de benefício fiscal a empresa recebe para abatimento de imposto. É usada no cálculo do WACC, conhecido como custo médio ponderado de capital. Analisando a demonstração do fluxo de caixa, no primeiro item relacionado ao fluxo de caixa operacional, verificamos que o crescimento da Oncoclínicas praticamente dobrou de 2018 a 2020. Estava em 85 milhões em 2018 e foi para 184 milhões em 2020. Retornando ao que mencionei sobre o lucro líquido, que em empresas de crescimento ou é reduzido ou nessa linha, na verdade, dá prejuízo, vemos que operacionalmente, considerando o regime de caixa da empresa, o que efetivamente entra e sai, a empresa tem crescido financeiramente. Além disso, os juros pagos pela empresa estão em patamares bem baixos, o que demonstra que os empréstimos e outros recursos adquiridos foram realizados com taxas adequadas. Do ponto de vista dos investimentos da Oncoclínicas, a maior destinação dos recursos são para ativos imobilizados e intangíveis, o que é perfeitamente normal neste segmento de atuação. Porém, esses recursos estão ainda estáveis em relação a 2018, não demonstrando um crescimento tão abrupto a ponto de impactar de maneira relevante na companhia. Olhando agora para o aspecto de financiamento da companhia, voltamos naquele assunto sobre captação de recursos durante o ano de 2020. Essa captação foi mais elevada devido a uma preocupação da empresa devido à crise sanitária, aproveitando ainda as baixas taxas de juros existentes no mercado brasileiro. Por outro lado, a empresa se preocupou em quitar quase metade dessas dívidas acumuladas no mesmo ano. Pessoal, gostaria de lembrar também que agora nós temos as nossas análises em formato texto no blog na descrição desse vídeo. E para quem não possui tempo, o formato do vídeo em podcast no Spotify. Se vocês ficaram com alguma dúvida, comenta aí embaixo, deixe seu gostei aí, participa também do nosso grupo no Telegram e o WhatsApp na descrição desse vídeo. Meu nome é Felipe, sou analista CNPI e até o próximo vídeo.